Hoje eu vou falar sobre uma personagem que é uma estreante aqui no canal na série do tipo de popularidade das personagens femininas em animes. E ela é uma estreante porque ela não é uma adolescente escolar, uma serva histórica ou um espírito. Hoje eu vou falar de um dragão. Mas será possível que exista dragões fofos? Dragões que temos vontade de adotar e apertar de tanta fofura? Parece que existe sim. E hoje o assunto do vídeo é a Kana Kamui, uma das personagens mais kawaiis já criada nos animes. Personagem essa que ficou muito popular e que viralizou de uma forma muito diferente de qualquer uma personagem que eu já tenha feito vídeo antes dela. O tipo de popularidade dela é num sentido bem mais agradável e leve do que das outras personagens que vocês já viram por aqui. Porém, não deixa de ser único e interessante, e aqui vocês entenderão. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. A Kana é a primeira personagem feminina que eu estou fazendo vídeo que é uma personagem mais infantil. Porém, apesar de infantil, ela tem uma coisa que torna ela muito única. Ela é a personagem mais popular do anime Kobayashi-san no Maid Dragon, fora da fandom. Pois mesmo antes de assistir ao anime, é muito fácil encontrar gifts, memes e strikers dela. Porém tem uma coisa, a Kana é sim a personagem mais popular de Kobayashi-san. Porém, ela não domina Kobayashi-san da mesma forma que a Yuno domina Mirai Nikki, a Kurumi domina Date Alive e a Holo domina Spice and Wolf. A Kana não é a única personagem popular, pois Kobayashi-san ainda funciona muito com um elenco, cotidiano e interação entre personagens, então ela não necessariamente acaba sendo o único assunto da obra. Porém, ela tem destaque próprio. A Kana é o rosto mais famoso que atrai muita gente e vende muito a imagem da obra, mas ela coexiste melhor com o resto do elenco. Ela não é aquele tipo de personagem que passa a impressão de só assisto por causa dela, pois embora seja muito carismática, os outros personagens também geram uma ótima dinâmica entre si, e cada um tem uma proposta funcional. Ela é muito mais parecida com a Saber, já que ela é extremamente reconhecível, muito querida, viralizável, mas sem monopolizar a narrativa e sem apagar completamente os personagens. Embora a Holo também não monopolize a narrativa e os personagens, já que ela é a própria narrativa, né? Mas ainda assim, muita gente começou Kobayashi-san por causa dela. E também continuou assistindo por causa dela, apesar de ter outros personagens icônicos. Sendo bem direto aqui, o tipo de popularidade que a Kana representa é um tipo de popularidade bem mais leve e agradável do que o tipo de popularidade das que eu já fiz vídeo. Quando a Kana apareceu no anime em seu lançamento, ela causou um impacto muito forte na comunidade de animes, mas foi um choque instantâneo, adorável e compartilhável. Em 2017, quando o anime ainda estava em lançamento, a Kana rapidamente começou a ser enxergada como a personagem mais fofa da temporada, a mascote unoficial do anime e uma grande máquina de memes, gifts e reactions. Pois a Kana se tornou um tipo de personagem perfeita para gifts. Ela parece até que foi criada para isso, pois ela viralizou muito nos gifts. Também viralizou em compilações de momentos fofos, fóruns e redes sociais. E o que chamou muito a atenção na Kana foi a sua aparência extremamente fofa e memorável, pois ela tinha um design simples, expressão calma, voz suave e um comportamento fofo sem exagero. A fofura dela parecia algo muito natural, como se realmente fosse uma criança que estivesse ali, bem longe de ser exagerada ou forçadamente fofa, e isso grudou muito rápido na internet. É basicamente aquele tipo de personagem que dá vontade de adotar ou abraçar muito. E uma outra coisa que se destacou muito na Kana Kamui foi o contraste engraçado nela, pois ela parecia uma criança silenciosa e inocente, mas ao mesmo tempo ela era um dragão absurdamente poderoso que poderia destruir facilmente o humano mais forte da Terra. Também tinha humor seco e fazia coisas absurdas naturalmente, e isso gerava muitos clipes e memes. E na época do lançamento, os gifts dela explodiram, vídeos coach momentos ficaram populares e muita gente começou o anime por causa dela. Mas até mesmo hoje existem pessoas que conhecem a Kana sem nunca ter assistido Kobayashi-san, pois ela é uma personagem muito viralizável.
Mas o mais importante na Kana é que ela não viralizou por choque psicológico, sensibilidade e intensidade. Ela viralizou por presença confortável e positiva. É impossível você assistir o anime sem admirar a imensa fofura da Kana. Ela não é feita para ser uma personagem divisiva ou polêmica, pois a obra dela é um slice of life com comédia. Ela é feita para ser amada, acariciada, gerar pensamentos fofos e agradáveis. E uma coisa muito interessante na Kana é que ela ajudou muito a popularizar a imagem de personagem fofa da internet moderna, pois ela combinava perfeitamente com as culturas gifts, reactions, imagens, compartilhamento casual e edits tranquilos. O sucesso da Kana parecia muito passivo e orgânico. Você não via fandom brigando, hype perigoso e agressivo e uma obsessão interna, pois todo mundo gostava dela naturalmente. E o interessante é que a popularidade dela dentro da obra não é algo que precise apagar o brilho de outro personagem. Ela pode ser a única coisa fofa do anime que você não espera profundidade narrativa, ou que ela prove que é melhor do que algum personagem de lá. Basta ela simplesmente ser fofa do jeito que ela é. A Kana também ficou muito popular pela sua forma de falar, que é uma das características mais marcantes da personagem. Ela fala pouco em tom calmo e quase sem emoção, usando frases curtas. E alguns exemplos recorrentes é o próprio silêncio dela, onde ela muitas vezes responde apenas com expressões, ou fica em silêncio. Ela também solta que é um sim de maneira bem discreta, ou so, que significa entendo, ou então san, que é uma que eu acho muito fofa, e a que eu mais gosto, que é onaka suita, que significa estou com fome. Também tem a nemui, que é quando ela está com sono, o arigato, quando ela chama a Kobayashi-san pelo sobrenome, sem honorífico, na maior parte das vezes. E essas frases são frases que reforçam a fofura dela pelo jeito fofo, calmo e suave que ela fala, chegando a realmente parecer uma criança reservada. O jeito dela falar também tem algumas características. Ela usa poucas palavras e evita frases longas. Quase nunca levanta a voz. Demonstra emoções de forma muito sutil. Costuma falar de maneira direta sem muitos enfeites ou expressões exageradas, fazendo dela uma personagem mais calma, reservada e observadora, contrastando com vários outros personagens da série que costumam ser muito mais expressivos. O que chega até a ser irônico, dando a impressão de que uma criança é mais madura do que os adultos mais velhos. Mas a fala dela também é algo que reforça muito a fofura e o apego por ela, mostrando que ela precisa de pouco para aparecer e para prender a atenção. E dito isso, o tipo de popularidade que a Kana representa é a popularidade compartilhável. Pois é uma popularidade compartilhável porque a Kana circula muito facilmente na internet. Ela funciona em gifts, memes, edits e reactions. E ela também gera muito apego imediato e é fácil de reconhecer. Ela transmite uma sensação agradável instantaneamente, pois ela praticamente foi feita para ser repostada, enviada e reutilizada. E o mais legal é que ela tem uma popularidade viral bem passiva, porque ela viraliza sem esforço agressivo, e a internet espalha ela naturalmente. Ela tem um tipo de popularidade que a internet gosta de carregar junto. Ela não precisa de narrativa complexa, não depende de choque e não depende de profundidade psicológica. A Kana não foi feita para ser analisada de forma profunda ou desenvolvida com uma ótima escrita e camadas. Ela foi feita para ser amada, acolhida, protegida e também para fazer a gente rir. Ela é propositalmente feita para ser amada e cumpre esse papel muito bem. Não à toa que ela se tornou a personagem mais querida de sua obra. E ela é assim de uma forma leve. Ela é popular, mas não é uma personagem que divide opiniões, pois em comparação com as que eu já fiz vídeo, muitos também acham a Ren, a Kurumi e a Megumin personagens superestimadas. Muitos acham a Yuno tóxica, muitos acham a Haruhi e as trindades tsunderes insuportáveis. Acham a Saber sem graça. Já a Kana não é divisiva, ela só é amada por sua fofura e carisma. E outra coisa também é que ela nem precisa ter características que façam ela envelhecer mal ou bem como personagem, pois a obra dela é de comédia, ou seja, muitas coisas ali não precisam serem levadas a sério. Então não é um anime que precisa esperar tanta profundidade assim.
E a Kana, por ser uma criança, ela dificilmente vai ser criticada ou exigido que ela seja uma personagem de desenvolvimento constante, pois o clima da obra já é leve, e a Kana consegue deixar ele ainda mais leve justamente pelo que ela é. Mas isso não impede que ela tenha alguma história e importância dentro dela, pois o filme Kobayashi-san Samishigaria no Ryu coloca a Kana no centro da história bem mais do que as 2 temporadas do anime, pois a trama gira em torno da relação dela com seu pai, Kamun Kamui. O filme explora o passado dela, seu papel no mundo dos dragões e o conflito entre seu dever para com a sua família, e o carinho que ela desenvolveu pela Kobayashi, pela Toru e seus amigos humanos. Além de ter um foco maior no crescimento emocional da personagem, mostrando seus sentimentos e a dificuldade de conciliar entre esses dois mundos. Então, ainda que ela seja feita para ser fofa e adorável de graça, a obra ainda se dá o trabalho de dar um arco mais profundo para ela, e até tornando ela mais importante. Obviamente, a popularidade dela colaborou para ela ter um arco próprio, mas se você já gostava dela por todas as qualidades dela, mas ainda quer mais profundidade nela, esse filme faz exatamente isso. Ou seja, ela só fica ainda mais amada do que ela já era, e só cresce na comunidade. E essa é a Kana Kamui, uma personagem que viralizou muito fácil na internet, apenas por ser do jeito que ela é. É uma personagem que não precisou se esforçar para ser popular. Em vez disso, ela acabou se destacando muito pela sua fofura, carisma natural e sua dinâmica com o restante do elenco, pois é uma personagem material perfeito para gifts e memes, uma das personagens mais kawaiis já criada nos animes, pois contrastes como uma criança fofa ser na verdade um dragão poderoso e forte, e a dublagem e suas expressões são fatores que a tornaram uma das personagens mais icônicas já criada. Ela é uma criança dragão que foi exilada de seu mundo e que entrou para a vida de Kobayashi e se tornou simplesmente a personagem mais amada de sua obra.